Pessoal, boa tarde. Então, vamos começando aqui. A galera vai chegando também. Boa tarde, Gabi. Bem-vinda. Pessoal, é o seguinte, né? Espero que vocês estejam todos muito bem aí, né? Que vocês tenham dado uma reorganizada, uma recarregada nas baterias nesses 4 dias aí que vocês ficaram, né? Sem as atividades, né? Quem estava com alguma coisa atrasada, colocar a vida em dia. É bom esses feriados, mesmo quando a gente não pode, né, viajar, nem sair e tal, mas já está para a gente reorganizar, né? Nós estamos entrando aí na reta final, né? Boa tarde, Lara, seja bem-vinda. Nós estamos chegando aí na reta final, hoje é dia 15 de junho, né? Nós vamos ter, então, mais 3 semanas aí de atividades remotas, aí depois a gente vai fazer uma paradinha de 15 dias para as férias, para todo mundo poder, né, recarregar as baterias e tal. Então, é o momento da gente tá animado, da gente estar empenhado, da gente esclarecer as dúvidas que nós temos, né, de recuperar alguma coisa que a gente perdeu, com qualquer um dos professores, tá? Da minha parte, mesma coisa. Eu já pensei em fazer 2 lives com vocês, mas acho que vai ficar pesado pela agenda que vocês têm aí. Mas eu estou aqui à disposição, se vocês precisarem, tá bom? Mas, assim, coloquem na cabeça de vocês isso, né? Nós estamos aí numa reta final dessa, né, dessa primeira parte aí totalmente diferente, atípica que nós estamos tendo, né? E estamos buscando fazer da melhor forma possível. Depois a gente para por 15 dias, né? E aí a gente vai discutir, inclusive nós vamos marcar uma reunião com vocês, né? Para ouvir com vocês, estudantes, em relação àquele planejamento que a gente tinha feito, né? A gente tinha um planejamento inicial, mas a gente já sabe que dificilmente a gente vai conseguir voltar, né, como a gente tinha previsto lá. Uma vez que, em primeiro lugar, é a saúde, é a segurança, é o bem-estar de todo mundo. Tá bom? Mas a gente vai marcar direitinho, vamos comunicando a vocês, podem ficar despreocupados, tá bom? A gente está trabalhando para isso. Então, espero que vocês estejam bem, tá? Vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Parar de compartilhar minha câmera, né? Vocês vão cansar de me ver aí. Pessoal, essa aula 9, ela já está disponível para vocês tem um tempo, né? Nós falamos de entrada, falamos de saída e falamos um pouquinho sobre operadores, certo? Essa parte de operadores para frente, tá? Então a gente vai ver aqui, né? Eu já falei desses delimitadores, falei da atribuição, nós falamos dos operadores aritméticos ou matemáticos, a gente falou isso na semana passada, né? A gente aqui vai falar um pouquinho de cada um desses operadores que nós temos, tá? De cada um deles. Então, a gente tem essa parte de operadores. Mas se vocês pararem para pensar e para analisar, é muito parecido com os operadores que vocês aprenderam em C com o Carlos no ano passado. Então, acaba sendo meio que uma revisão, por isso que eu não vou ficar aqui passo a passo, tem aí, tem não. De todo jeito, a aula está aqui para vocês consultarem, né? Uns operadores que normalmente dão mais confusão são operadores lógicos, mas que a gente tem é I comercial, pipe, né, que é o ou, exclamação, que é uma negação, tem gente ainda tem o chora aqui, então são aqueles que vocês já estão acostumados, tá? E nós temos ainda algumas estruturas básicas aí da linguagem Java, que também são muito parecidas com o C, que vocês viram com o Carlão, né? O primeiro é if else, então tá aqui a sintaxe do if else, que é muito parecida com a do C, né? Switch case, tem estrutura de repetição, for, while e do while, certo? Coisa que vocês também já viram, e aqui no final tem alguns exercícios de fixação, né? Para lembrá-los, exercício de fixação de novo, né? É para vocês fazerem, treinarem, se tiver alguma dúvida. Boa tarde, Pedro, seja bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, a gente marca um dia para fazer correção de um ou de outro exercício desse aqui, certo? É bem tranquilo mesmo, não precisa de se preocupar, tá? E aí já é a base para vocês fazerem a segunda lista de exercícios, ou seja, a partir daqui já é possível, tá? Que vocês façam essa lista. Vou vir aqui na sala de aula, tá? Aqui na sala de aula, as listas de exercícios elas já estão criadas aqui, são as 2 listas, tá?
De novo, pode fazer em dupla, em trio. Importante que vocês ponham a mão na massa, tá? Que vocês construam. Eu achei que eu tinha aberto a atividade, mas eu não abri. Tá? Tá aí a lista de exercícios. O prazo de entrega é até agosto, certo? São 4 exercícios, tá? Que dá para vocês fazerem já a partir desse conteúdo dessa aula, certo? Na semana que vem, como é uma semana de revisão, tá? Dentro daquele esquema de blocos, nós vamos fazer uma revisão de string, tentar fazer um pouquinho de matemática também, que também não é nenhuma novidade. E na outra semana a gente entra na construção de interface gráfica, tá? Que aí vocês já vão para as férias aí, para paradinha, sabendo fazer interface gráfica e tudo mais. Acho que vai ser bem fácil. Joia? Então, já está disponível, né? Já tiveram alguns alunos que me perguntaram a respeito dessas atividades. O Abraão já me perguntou. Então, gente, fiquem à vontade, tá? Para vocês me perguntarem o que vocês acharem que não ficou bem claro, tem alguma dúvida. Eu acho que não está pesado, né? E, de novo, vocês podem fazer aí dividindo as tarefas, porque não tem problema nenhum, né? Compartilhando que a gente chega lá. Beleza? Então, gente, é só para dar uma esclarecida. E na semana passada, peraí que entrou alguém. Boa tarde, Luan, seja bem-vindo. Deixa eu só esquematizar aqui para eu ficar com o chat na questão e depois eu passar perto. Espera um pouquinho que eu vou espirrar. Voltei. Pessoal, e na semana passada, não quer ficar, eu quero, vai. Nós criamos aquele projetinho, né, que a gente está aqui, ó, entrada e saída, a gente, né, fez entrada, saída, obrigado, Willi, para todos nós. Eu acho que eu desliguei o microfone a tempo. Estou quase gripando de novo, infelizmente. Então, aí a gente fez, né, algumas classes de entrada e saída e nós paramos aqui numa classe que a gente estava trabalhando com operadores. E aqui a gente viu a questão da atribuição, nós vimos a questão do escopo, né, lembrando de novo, chave determina escopo, certo? E nós vimos aqui os operadores matemáticos, certo? Então, nós criamos duas variáveis V1 e V2, V1 vale 10, V2 vale 3, e a gente fez essas operações matemáticas, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, certo? Lembrando que quando nós dividimos inteiro por inteiro, o resultado é inteiro, então, tá? 10 dividido por 3 é 3, porque isso aqui é inteiro, certo? E o último, que é o percente aqui, que na verdade é o mod, que é módulo da matemática, é resto da divisão. O resto da divisão, tá? De 10 por 3 é 1. Então, esses aí são os operadores que nós temos, né? Que são operadores matemáticos. Alguma dúvida, gente, em relação a isso aqui, em relação a algum ponto de entrada e saída também, as janelinhas de Option Pane que a gente viu? Alguma questão? Gente, me dá um retorno. O Abraão está pagando de boa, o Marcelo também, beleza, show de bola. Então vamos, tá? Nós queremos esse calcular aqui, se eu não estiver enganado, era só pela questão do escopo mesmo, tá? Eu vou continuar aqui dentro do main. Tá? Dentro do escopo do main aqui. Beleza. Seguinte, nós temos alguns operadores, né? Que a gente usa muito dentro de estrutura de repetição. Tá, eu vou pular e vou lá para a estrutura de repetição. Alguém pode dar uma definição do que é uma estrutura de repetição? Ou onde que a gente usa uma estrutura de repetição? Vamos, estrutura de repetição. O Marcelo colocou ali, ó. Deve ser para não precisar refazer a mesma linha de código repetidas vezes. Boa. O Abraão colocou, quando a gente tem que fazer uma tarefa repetida e para não ter que ir com um monte de if. Beleza. Cabe nessas duas situações, tá? Estrutura de repetição, gente, em qualquer linguagem de programação, é quando você precisa de repetir um código,
tá? E basicamente todas as linguagens de programação vão ter for, while e do, while, tá? E aí cada um aqui tem a sua melhor aplicação, certo? O for, normalmente você utiliza ele quando você sabe quantas vezes repetir, tá? Eu sei quantas vezes eu quero repetir, normalmente eu uso for. É bem a cara do for, certo? O while e do while. Eu sei que preciso repetir, mas eu não sei quantas vezes. Então, aquelas opções onde, vamos dizer assim, o usuário escolhe se continua a repetição, cabe muito para o while e para o do while, tá? Então, isso aí cabe. A diferença do while e para o do while, vocês devem lembrar, né, do ano passado, qual que é? Ela está colocando que um é no começo e o outro é no fim. A Cacau colocou um faz uma vez antes de repetir. Beleza, é isso mesmo, Cacau. O do while, ele vai executar, e aí entra a fala do Marcelo, e no final ele testa. Se ele continua, se ele não continua. Beleza. O while, ele testa no início. Se ele já tiver condição, ele entra, senão ele nem executa, né? Então, o que a gente tem de estrutura de repetição é isso, certo? E sempre que vocês forem utilizar a estrutura de repetição, eu vou tentar fazer aqui, tá? Com o meu desenho bonito. Bom para desenhar, né? Na linguagem, desculpa que vai ficar tudo torto, tá, gente? Em linguagens de programação, a gente tem um recurso que a gente acaba usando muito, que com certeza vocês viram no ano passado, que é array ou vetor. Não sei em que nome vocês viram, mas é a mesma coisa, array ou vetor. Ainda tem gente que chama de lista. Certo? Lembram que vocês viram isso ano passado? Com que nome vocês viram? Deve ter visto como vetor. Se normalmente é vetor. Array, vetor, show de bola. Beleza, então, maravilha. Vocês vão ver que em Java a gente tem isso aqui mesmo, tá? Só que a gente tem uma otimização, a gente vai ver mais para frente, fica mais fácil. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, um array, um vetor, array com Rogério, vetor, gente, vocês vão ver que no final da história é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver aqui um vetor, um array de notas, tá? E aí eu estou colocando aqui, eu não sei, 2, 4, 6, 8, né? Então, isso aqui é um array de 8 notas. Significa que nós vamos armazenar aqui dentro 8 notas. Então, alguém tirou 7, o outro tirou 6, o outro tirou 1, o outro tirou 3, o outro tirou 10, o outro tirou 7, o outro tirou 10, o outro tirou 8. Certo? Então, cenários clássicos que a gente tem utilização de array de vetor, tá? São cenários que a gente vai acabar usando estrutura de repetição. Certo? São cenários onde a gente tem estrutura de repetição. Então, todas as vezes que vocês pensarem que tem um conjunto de coisas, de notas, de preços, de nomes, ou uma lista, tá? Isso vai virar array, vai virar vetor, e aí você tem condições de estar usando estrutura de repetição, tá? Nós não vamos ver estrutura, array e vetor agora, mas é só para vocês lembrarem que com certeza vocês fizeram bastante array e vetor ano passado. Vocês chegaram a ordenar array e vetor? Ordenação, pessoal, vocês chegaram a ver? O Bruno está colocando que acho que não, beleza. Não, é só para eu saber mesmo, mais ou menos assim. Show de bola. Beleza. Aí vocês vão. Depois eu passo uma atividade e vocês vão lembrar se vocês fizeram ou se vocês não fizeram. Tá? Só que aí, de novo, né? Java tem alguns recursos, por ser uma linguagem mais alto nível que C, de novo, linguagem de mais alto nível não significa que é melhor que C, não, tá? Boa tarde, Patrick. É a aplicação dela que é um pouquinho diferente, tá? C é muito mais rápido, muito mais independente e tudo mais, tá? Então, ela tem alguns recursos que facilitam esse tipo de situação. Mas beleza, então vamos para o código e a gente vai vendo o código e vai vendo também alguns operadores, tá bom?
Deixa eu só colocar operadores aritméticos. Estrutura de repetição. Por exemplo, quero saber a altura de vocês, ou a idade, ou a nota, e fazer uma média aí, né? Então, eu quero calcular a média de altura da sala. Posso simplesmente vir aqui, criar uma variável dobro, média de altura do segundo info. Ela começa valendo 0, certo? Dentro do main, pessoal, é legal, às vezes não sempre, vocês inicializarem as variáveis que vocês criam com um determinado valor, tá? Igual está aqui valendo 0. Beleza? Então, a turma de vocês, se eu não estiver enganado, são 28 ou 27 alunos, né? O que a gente pode fazer em Java? For int, uma variável que começa valendo 0. Essa variável vai ser, enquanto ela for menor que 28, eu vou pegar 28 alunos, né? E mais. Eu posso colocar um salto aqui, digite a altura do aluno, estudante, mais 3 pontos, espaço. Eu não tenho nenhum scanner aqui? Não. Deixa eu criar um scanner aqui em cima, pessoal. Scanner. Certo? E agora eu vou fazer o cálculo. Eu quero a média das alturas. Certo? Como que eu faço cálculo de média em matemática? Eu tenho que ter uma soma e depois divido pela quantidade que eu li, né? Nós podemos criar uma outra variável aqui, soma alturas. Tá? Poderia fazer só com uma variável? Poderia, não tem problema não. E a gente vem cá e faz soma alturas, recebe alturas, opa, errado, completamente errado, tem que ler primeiro, né? Dobro, boa altura, scan, ponto, dobro. Esqueci de ler, agora sim estou lendo, tá? E agora sim nós vamos fazer a soma. Soma das alturas, recebe, soma alturas, mais altura. Beleza. Tá? Se a gente fosse calcular a média aqui mesmo, faria isso aqui, sairia do for e faria o seguinte. Média de alturas, recebe, soma, dividido por 28, tá? Lembrando que o i, ele não vai existir aqui porque ele foi declarado dentro do for, e o escopo do for termina aqui, tá? Então, isso aqui é para calcular uma média. Mas beleza, o que nós temos aqui de diferente? Pode ser um pouquinho diferente. A declaração do for em si é muito parecida com o que vocês têm em C, tá? Talvez a única questão é essa declaração direta aqui de variável, que em C às vezes as pessoas não usam tanto, tá? Não sei se você tem alguma dificuldade quanto a isso aqui. Mas o que nós estamos fazendo? Nós declaramos uma variável, chamamos ela de i, e falamos que ela começa valendo 0. Como ela poderia valer 1, ou ela poderia valer 10, ou 100, não tem problema nenhum. Tá? Então, a gente declara uma variável, essa variável ela tem que ser inteira, porque não tem como ter contador com um ponto flutuante. Tá? E aí, esse é o primeiro argumento do for. Tá? É o valor inicial e a variável de controle que a gente tem. O segundo argumento é a condição de parada. Então, onde que nós vamos parar? Nós vamos parar a hora que esse i for 28, certo? Então, a hora que o i for menor, enquanto o i for menor que 28, ele repete. Lógico que se vocês forem fazer isso aqui, gente, pelo amor de Deus, vocês vêm cá e mudam 28 para 3, né? E aí depois, na hora que você entregar para o professor, você muda para 28, tá? Não tem problema nenhum não. Para testar, a gente põe bem menor, tá? E, por último, é a condição do incremento, certo?
Que é, a cada vez que ele roda, o nosso i, ele recebe um valor a mais. Então, esse mais aqui é um operador que a gente tem em Java, tá? Que significa mais um, mais um, mais um. E do mesmo jeito que a gente tem o mais, a gente tem o menos, menos. Por exemplo, a gente poderia falar que o i começa valendo 28, e enquanto o i for maior que zero, ele vai fazendo. Só que aí agora, ao invés de incrementar, que é aumentar, a gente vai decrementar, a gente vai diminuir de um em. Então, esse operador mais e menos menos também são operadores. E essa aqui é a estrutura do for, certo? Ou seja, a gente tem um for aí bem tranquilinho de ser feito. Dúvidas em relação a essa declaração do for, pessoal? E ao incremento e ao decremento? Bem parecido com C mesmo, né? Não tem muita diferença, não. Beleza. Michael coloca não, Marcelo também colocando. Gente, qualquer pessoa que tiver dúvida, pode abrir o microfone, pode falar. Bom? Então, show de bola. Bacana. Então, se a gente rodar isso aqui, deixa eu só tirar. Vou mudar para 3 aqui, só para a gente conseguir testar. Né? Vou colocar um salt aqui no final. Média. Mais. Média, não. Beleza. Se a gente rodar isso aqui agora, digite a altura do estudante 3, porque a gente está começando com 3 e vai até o 0, certo? Então, o estudante 3 tem 1,80. O 2 tem 1,70. O outro tem 1,84. E aí vai dar uma média aí de 1,70 alguma coisa. Certo? Aí vem e me dá esse valor maluco aqui, certo? Mas vamos lá, vamos preocupar com o for. Entenda que ele repetiu 3 vezes, certo? E ele fez esse somatório aqui. Beleza? Então, teoricamente, não está muito errado. Agora, por que ele está dando esse valor maluco aqui? Porque eu dividi por 28. Marcelo, não sei se era isso que você ia me falar. Beleza, muda a divisão. Beleza. Show de bola. Obrigado, viu, Marcelo? Mas, então, assim, desconsideramos o valor da média. A estrutura do for, aqui, ó, pronto. Executou 3 vezes. Certinho? Ele vem decrementando aqui no menos, e aí é um recurso que a gente tem. Tá bom? Então, estrutura de for, incremento, decremento, tá aí. Essa linha 27 aqui também é uma linha que dá para a gente fazer diferente. O que a gente faz nessa linha aqui? A gente pega, na verdade, e a gente vai fazendo um somatório das alturas digitadas. Né? É isso aqui que nós estamos fazendo nessa linha. É um somatório, ou seja, nós estamos somando todas as alturas que forem digitadas. Quando a gente tem esse cenário onde uma variável recebe o valor que tem nela, mais um outro valor de outra variável, um outro valor direto, a gente também tem um operador em Java que a gente pode fazer assim. Soma recebe mais igual, soma alturas, recebe mais igual altura. Tá? Essa linha aqui faz exatamente a mesma coisa que a linha de cima, que a linha 27. Tá? Só que você acaba deixando mais claro, mais simples aí o seu código. Tá? Então, quando vocês verem mais igual, ou existe também, tá? O menos igual, o vezes igual, o divisão igual, não tem problema nenhum. Tá? Então, existe o menos igual, existe o vezes igual, existe o dividido igual, tá? Isso aqui tem lá na aula 9, tá, pessoal? Tá aí, ó, tá? Esses operadores abreviados, certo? Opa, me perdi aqui, certo? Então, vocês podem usar esse recurso para economizar, mas o que você faz sempre que você se deparar com um cenário desse aqui, é que você está pegando o valor que você já tem nessa variável do lado esquerdo, soma alturas, e no caso aqui, somando com a variável altura, tá? Se a gente fizer dividindo, você pega o valor que você tem nessa variável e divide pelo valor que você tem na variável altura, tá? Deixa eu voltar isso aqui. Deixa eu apagar, vou apagar essa linha aqui de código, tá? Se a gente rodar isso aqui agora, vi que a altura do estudante 1,80. Então, quanto que vale soma altura agora? 0.
Então, soma altura recebe 0 mais 1,80, certo? Segundo estudante, 1,70. Quanto vale soma altura agora? 1,80 mais 1,70, 3,5, é isso? Mais 1,50. Daria 5 nas minhas contas aqui, não sei se está certo. A gente aí faz a conta para nós, certo? Então, é a mesma coisa. A gente está fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fazia antes, tá? Aí dá a média de 1,66. Beleza. Bom, então, esses operadores abreviados, né, tem gente que adora isso aqui, tem gente que não gosta, que acha que é confuso, mas se vocês pegarem código que tem isso aí, tá? Vocês já conseguem entender o que nós estamos falando, tá bom? Então, esses são operadores abreviados. Beleza? Já já a gente entra nisso aqui. Aqui. Beleza? Dúvidas em relação a essas abreviações também? Tem segredo nenhum. Beleza? O Marcelo colocou que não. Agora vamos imaginar o seguinte: nós queremos fazer a média das alturas dos alunos, é a mesma história, tá? Só que nós não sabemos quantos alunos. Tá? Não sei quantos alunos nós vamos poder saber. Então, sim, nós sempre vamos pedir o usuário para digitar a altura e vamos perguntar: tem mais um aluno? Enquanto ele responder que tem, certo? A gente continua repetindo, continua repetindo, continua repetindo. Não tem problema. Dá para fazer isso aqui com for? Dá, lógico que dá. Mas for não é uma coisa que casa bem nessas estruturas de repetição, onde você não tem um valor definido para parar, certo? Porque pode ser que a gente faça a média de 10 alunos, de 5 alunos, de 2 alunos. Então, esses casos, normalmente, a gente acaba usando, tá? O while ou do while. E a gente vai fazer com os dois aqui para vocês terem, tá, essa diferenciação, certo? Primeira coisa para fazer o while do while que a gente precisa é de uma variável de controle. Tá? Então, a gente precisa de uma variável para nos ajudar, certo? E aí, o que nós podemos fazer? Pode ser uma variável booleana, pode ser uma string, pode ser um inteiro, não tem problema, tá? Normalmente, a gente encontra muito variável booleana, tá? Por exemplo, continue, que recebe true, que é verdadeiro, certo? Lembrando, variáveis booleanas, boolean, tá? Ela só serve para armazenar duas coisas, verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Ela só armazena true ou false, tá? Então, a gente cria uma variável de controle aqui, certo? E nós podemos fazer uma estrutura de while, né? While continua igual a true, certo? Então, a gente faz e coloca isso aqui, tá? Eu vou copiar literalmente o mesmo código que nós temos aqui. Digite a altura do estudante, não tem mais esse i aqui, né? Não sei quantos estudantes eu estou fazendo. Se a gente quiser fazer isso aqui, a gente precisa de um outro controle, tá? Mas então, digite a altura do estudante. O usuário vai lá e digita. Beleza. Deixa eu só zerar esse soma alturas aqui. Não, pode deixar. Caramba. Zero, só para ele começar a zerar aqui. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. O que acontece? Se a gente deixar esse while aqui, ele vai entrar num loop infinito, porque ele nunca vai mudar para false. Então, nós precisamos... Como que eu apaguei para a direita? Me explica aí, Luan. Quando você liga o insert no seu teclado, tá? Tem uma teclinha, todo teclado chama insert, ele fica assim, tá? Do jeito que se você vier aqui digitar, por exemplo, teste, ele vai substituindo. Tá? Tem gente que adora, tem gente que não, né? Eu já usei hoje em dia, desacostumei, mas é bom quando você tem assim, começando. Não sei se foi isso. Às vezes faz raiva. Luan, não sei se foi isso que você perguntou, cara. Para a direita é delete e backspace, cara. Eu uso para apagar. Existe uma teclinha aí no teclado de vocês que é insert. E não é só no NetBeans, não, tá? Em qualquer editor de texto que tenha, se o insert estiver ligado, ele assume essa característica de sobrescrever. Tá?
Luna, backspace apaga para a esquerda e delete apaga para a direita. Então, por exemplo, se eu colocar o cursor do mouse aqui, antes do estudante, apertar o backspace, ele vai apagar a do, certo? Se eu apertar delete, ele apaga o estudante, certo? Então, para a esquerda é backspace, para a direita é delete. Beleza? Certinho, Luan? Esclarecido? Esqueci a A, seu aí foi de concordância, né? Beleza. Então, gente, voltando aqui no while. Beleza, Luan. Isso aqui, se a gente deixa desse jeito, aqui, tá? O que nós estamos fazendo? Nós acabamos de criar aqui um loop eterno. Ele nunca vai sair dessa estrutura de repetição. E acontece muitas vezes a gente esquecer. Todas as vezes que a gente muda, mexe com o while, a gente precisa, tá, de pensar essa condição de parada aqui. Então, nesse caso, o que nós vamos ter que fazer aqui agora? A gente vai ter que colocar um salto aqui, colocar, existem mais estudantes. E aí, é aquele negócio, né? Poderia ser um de option pane? Poderia, mas já que a gente está com o scanner aqui, né, vamos com o scanner. Ou a gente pode ter com o de option pane também, né? Vamos lá. Option pane. Show. Confirm dialog. No. Certo? Que aí vai aparecer aquela janelinha para o usuário para ele selecionar se continua ou não, tá? Int opção. Vamos ver e o que acontece quando a gente rodar. Pessoal, eu vou comentar esse trechinho de código aqui só para a gente ganhar tempo, tá? Vai ficar ali voltando toda hora. Ó, digite a altura do estudante, 1,80. Beleza. Certo? Nem deu certo aqui, ó, nem está chegando aqui, no confirm dialog. Então, nós temos alguns problemas aí, certo? Se vocês acontecesse com vocês, gente, esse botãozinho vermelho que tem aqui do lado, ao interromper, ele mata a execução. Tá? Então, bom, paramos a execução, tem erro não, tá? Sem dor de cabeça. Jogou a altura, tá certo. Show confirm dialog. Eu tinha colocado confirm dialog, tá não? Vamos lá, vamos colocar um null aqui. Continuar. Interrogação. Teste. Aqui está esse o option pane, ponto, yes, no option aqui. Yes, no option. Que teoricamente é para aparecer sim e não. Certo? Então, a gente vai fazer isso aqui. Vamos ver se está certo. 80. Aqui, ó, a janelinha aparece, só que ela aparece em segundo plano, tá vendo? Continuar, sim ou não. Aqui no nosso caso vai mudar nada, porque a gente não fez nenhum teste, tá? Vou vir aqui e vou interromper. Beleza, parei. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? O usuário vai clicar em sim ou em não, certo? E aí nós vamos querer continuar ou parar, dependendo dessa opção que ele escolher. Certo? E aí é bom que a gente já entra numa outra estrutura que vocês vão ter que usar, que é estrutura de condição, ou condicional, que basicamente vocês conhecem bem, if else, né? Eu nem vou escrever nada ali não, porque if else normalmente é uma condição que a gente usa tanto, né, que vocês não tendem a ter confusão, certo? Então, a gente vai usar aqui dentro uma estrutura de repetição, de condição, que vai ser um if, tá? If. Lembrando que if é se, né? Qual é a condição que nós estamos testando? É justamente essa opção aqui. Por quê? Quando a gente abre a janelinha, aparece lá para o usuário selecionar sim ou não. Se ele selecionar sim, a opção vai receber um valor X. Se ele selecionar não, a opção recebe um valor Y. Aí vocês podem se perguntar, qual o valor é esse? Se você quiser saber qual o valor é esse, é só a gente vir aqui, ó, nessa classe do option pane, tá? Repara que a gente vai procurar aqui, ó, yes option é 0.
No option é 1, cancel é 2, tá? Ok é 0, ou seja, a gente consegue descobrir o que a gente tem. Ah, Bruno, eu não sei entrar na classe, eu fico perdido quando eu faço isso. O que você faz? Você vem aqui, ó. Eu não ensinei vocês a depurar, debugar código ainda, mas é interessante vocês aprenderem também. Mas, por enquanto, você pode brincar e fazer um salto assim, ó, opção. Certo? Porque aí você vai ver qual que é o valor que está na opção. Clica no sim e vê o que aparece. Clica no não e vê o que aparece. Tranquilo. Tá? Então, sim. A gente acabou de olhar aqui no código e eu já esqueci. O continuar, vou voltar lá que é mais rápido aqui. O yes option é 0, certo? E o no option é 1. Beleza. Então, aqui agora, se o usuário clicar em não, a gente quer parar, certo? Então, a gente vai fazer se a opção do usuário for igual a 1, certo? A gente vai falar que continua, recebe false. E ponto e vírgula, certo? Essa é a nossa condição aqui. Prontinho. Fazendo isso aqui, na hora que ele volta aqui no while, continua, é true? Não, é false. Ele para de executar. Certo? Aí ele vai parar de executar isso aqui. Certo? Então, vamos lá, vamos rodar. Que é vírgula, 1,80. Enter. A janelinha abriu, só que ela aparece em segundo plano. Deseja continuar? Vou clicar no sim. Repara que ele aparece um 0 aqui, ou seja, quando eu clico em sim, significa que o opção, aqui, ó, o opção é 0. E aí ele me perguntou de novo, digite a altura do estudante. A altura do estudante agora é 1,70, vírgula 70. E ele abriu a janelinha de novo. Deseja continuar? Não. Ele mostrou 1 aqui e repara que ele não está me pedindo mais valores. Construído com sucesso, acabou a execução. Certo? Então, o while, lembrem-se disso. O while a gente precisa de ter uma condição de parar. Tá? Tá certo? Algumas vezes no while vocês vão ver o seguinte, continua, sem comparação aqui, ó, tá? Por exemplo, repare que funciona normal, o while continua. Por quê? Quando a gente faz uma comparação, igual tá aqui, igual é comparar se é igual, né? Quando a gente faz uma comparação, ele retorna verdadeiro ou falso, certo? Ele vai retornar verdadeiro ou falso. Não tem erro, ele retorna verdadeiro ou falso. Beleza. Como a nossa variável booleana, ela já é verdadeiro ou falso, se a gente deixar ela, se ela for verdadeiro, é verdadeiro. Se ela for falso, é falso. Então, assim, não tem necessidade, quando a gente tem um boolean, tá, de deixar a comparação, não. Eu estou deixando aqui, vou deixar para ficar mais claro para vocês e não confundir ainda mais. Bom? Alguma dúvida, alguma pergunta quanto a isso? O if aqui também que a gente fez. Por que a gente não fez o else? O mais importante da aula hoje foi o delete e o backspace, né? Certo? Então, gente, isso aqui é uma estrutura de repetição usando o while, tá bom? Ô, Abraão, por que eu não fiz o else? Porque se não for, se o usuário não escolher um, ou seja, se ele escolher o 0, se ele continuar escolhendo continuar, o continua valendo true, verdadeiro. Então, não faz sentido eu gastar código aqui fazendo um else continua, recebe true. Certo? Porque se eu faço isso aqui, beleza. Ok, só que quando ele mudar para false, ele vai parar de executar. Não tem mudança de valor. Então, assim, eu estou fazendo 3 linhas de código aqui perdidas, tá? Que não tem necessidade. Por quê? Ou ele é verdadeiro, se ele for falso, ele vai parar de funcionar. Então, a partir do momento que ele é falso, acabou. Não tem mais mudança de status, tá? Sim, Marcelo, sim. Exatamente. É o próximo passo, tá, Marcelo? O Marcelo está falando aqui. O Abraão, deu para entender o motivo do else? Eu já entro no Marcelo aqui. Beleza? Aí o Marcelo falou, se nós realmente fôssemos calcular, a média, né, nós precisaríamos de criar uma variável, né, um contador aqui.
certo? Por quê? Porque nós iríamos precisar de saber quantos alunos nós estamos contando, certo? Para depois fazer a média. Então, para que a gente criou um contador aqui, beleza? E a gente pode vir aqui, por exemplo, logo depois que a gente leu a altura dele, e falar que contador recebe contador mais um, certo? Ou seja, a gente está incrementando o nosso contador, certo? Então, vou até dar um enter aqui, isso que a gente está fazendo, certo? E aí depois a gente sairia do while, usaria esse contador, usaria a soma das alturas e faria a média, certo? Onde a gente colocou isso aqui, ó, nós poderíamos fazer contador mais recebe 1, certo? É a mesma coisa. Ou a gente ainda poderia fazer contador mais. É a mesma coisa. Essas 3 linhas de código aqui fazem a mesma coisa, tá? Ah, Bruno, qual que tem que usar? Gente, se você estiver fazendo um trabalho para você, faz do jeito que você achar mais lógico, mais fácil de entender. Se você estiver trabalhando em equipe, veja com a sua equipe o padrão para vocês usarem, porque senão aí um usa desse formato, o outro usa assim, e aí daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, vocês vão dar manutenção no código, cada parte do código está escrito de um jeito, tá bom? Mas então, é isso aqui para a gente fazer o contador. E aí, até aproveitando a ideia do Marcelo, certo? A gente pode fazer o while também, tá? A gente pode fazer o while com uma condição de parada baseada no contador, como se fosse um for, não tem problema nenhum, né? Vamos imaginar que, eu vou deixar esse while aqui, tá? Até porque depois normalmente eu posto o código para vocês, se vocês quiserem, tá? Eu posto lá, eu vou fazer um outro while aqui em cima e vou comentar esse aqui, tá? Depois eu te comento e posto lá, se vocês quiserem. Então, certo? Imagina que agora a gente não quer mais perguntar para o nosso usuário aqui se continua, tá? Então, vou apagar esse trecho de código aqui, não quero mais saber se continua. A nossa condição de parada vai ser um contador, enquanto o contador for menor que 3, ele repete, certo? O contador é menor que 3? Beleza, ele repete. Então, vamos lá, vamos testar. Digite a altura do estudante. Esse aqui. 1,80. Segundo, 1,80, vírgula, 1,70. Certo? Ou seja, contador valia 1, contador agora vale 2, certo? E aí agora vamos lá. 1,60. Enter. Construído com sucesso, acabou, encerrou. Beleza? Ou seja, esse while aqui também funciona, certo? Com uma condição de parada baseada em número. Não é só booleano, não, tá? Ele começa valendo 0, roda uma vez, vale 1. Roda valendo 1, passa a valer 2, certo? Aí, valendo 2, 2 é menor que 3, ele roda 3, 3 é menor que 3, falso, aí ele sai do while. Certo? Então, a gente também tem o while que é baseado em contador. Beleza? Deu para entender aí, gente? O Marcelo está perguntando se daria para perguntar a quantidade antes. Dá. Tem problema, Marcelo. Você pode fazer um salto aqui, por exemplo. Quantos estudantes? Bem simples, tá? Quantos estudantes? A gente vai criar uma variável inteira, tem que ser inteira, né? Quantidade. E vamos pegar o nosso scan, se eu não estiver enganado, ficou chamando scan mesmo. Scan.next int, certo? Lemos aqui a quantidade. E aqui a gente vai colocar a quantidade, certo? Ou seja, se o usuário digitar aqui 10, vai ser 10. Se o usuário digitar 2, 2. Se digitar 50, 50. Então, vamos lá. Quantos estudantes? 2. Altura do primeiro estudante, 1,80. Altura do segundo estudante, 1,90. Acabou. Beleza? Rodou 2 vezes, repetiu 2 vezes, aí. Prontinho, resolvido. Certinho? Então, daria sim. Isso, Marcelo, aqui é bem tranquilo, certo? Bem tranquilo. Variável em Java é bem fácil de usar, né? Se às vezes você tem alguns probleminhas aí de ponteiro, mas em Java é bem tranquilo de se usar. Bom, vamos lá então, até porque para a gente já ir caminhando, né? Porque faltam
Já está no finalzinho da aula, falta só 10 minutos. Tem curso hoje, Marcelo, às 14 horas? Hoje tem, hoje não podemos demorar, não. Eu vou deixar esse while aqui embaixo, tá? Vou copiar esse while aqui, esse primeiro que a gente tinha feito, tá? Vou copiar ele aqui. Comentar ele aqui de novo, tá, pessoal? Só de novo. Depois, se vocês quiserem o código, eu posto nos comentários para vocês poderem olhar. Na última semana, a Isabela me perguntou, né, como que faz para formatar o código, e eu falei errado. É Alt Shift mais F, certo? Alt Shift F. Beleza. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora? Do while, tá? Vamos imaginar o seguinte. Ó, o booleano continua, vai começar valendo false agora, certo? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar do, executa, fechou aqui o do, a gente abre um while aqui e bota um ponto e vírgula, certo? O que muda, então, de while para do while? Primeiro, a gente abre o nosso escopo com um do aqui, de todo tamanho. Fechamos o escopo do do e colocamos o while, continua igual a do, certo? Então, é isso aqui que a gente faz quando a gente tem um do while, beleza? Mesmo continua valendo false, certo? Mesmo continua valendo false, ele vai executar uma vez. Ele vai executar uma vez normal e depois, no final dessa execução, é que ele testa, tá? Ah, Bruno, quando que usa um, quando que usa outro? Gente, tudo que você faz com do while, você consegue fazer com while, tá? Tudo. Então, não tem muito segredo, não. É questão de custo mesmo, não tem muito erro, não. Tá? Agora, o que nós vamos ter que mudar para isso aqui funcionar? Na hora que a gente está pedindo ao usuário, se ele deseja continuar aqui, certo? A gente está imprimindo a opção. E a gente está fazendo o seguinte, se a opção fosse 1, a gente passava para false, certo? Então, o que nós vamos ter que fazer agora para isso aqui funcionar, certo? Se a opção for 0, nós vamos ter que passar ele para true. Significa que ele continua, ou seja, ele clicou no sim, certo? Se não, o continua, vai ter que passar para ser false. Certo? Então, vamos lá. Ele começa valendo false, ele executa. Chegou aqui, ele perguntou para o usuário, deseja continuar? Sim. Ele muda o continua para verdadeiro. Ele chega aqui, testa, continua. Certo? Agora, Abraão, nós vamos usar do else. Por quê? Quando esse continua for false, ele vai parar. Então, eu preciso de mudar essa condição dele aqui. Certo? Pode ver que até que o NetBeans me sugere aqui mudar. Se eu mudar aqui para true, certo? E tudo mais, é tranquilo de ser feito, mais fácil, mas só para vocês terem uma noção mesmo. Então, se a gente for dar isso aqui agora, digite a altura do estudante. Repare que ele já entrou direto aqui. Ah, vamos lá, 1,80. Ele abriu a janelinha, segundo plano aqui. Deseja continuar? Não. Construído com sucesso, acabou. Esse 1 que ele está imprimindo aqui, ó, esse System Out Line aqui da opção, certo? Opa, peraí. Então é isso, tá? Se a gente for dar de novo, digite a altura, 1,80. A janelinha abriu em algum lugar aí perdido. Aí. Deseja continuar? Sim. Aí ele imprime de novo. 1,70. Deseja continuar? Sim. 1,70 de novo. Deseja continuar? Não. Com sucesso, certo? Então, essas três variações do while que a gente tem aí, desculpa, de estrutura de repetição, do while e for, é basicamente essa estrutura que a gente tem para estar utilizando, tá? Vou tirar os comentários aqui, que ficou cheio de comentários. Tá? Essa aqui já está criada. Vamos ver aqui assim. Chefe, fechou. Beleza. Gente, alguma dúvida nesses pontos aí? Alguma dúvida em um desses pontos? Perguntas? Tranquilo?
Ô, Anaí, bom te ver aí, Anaí. Que bom. Vi a Alejandra aí hoje também, bacana. A Alejandra entra com um nome diferente, é difícil de achar a Alejandra, mas eu vi a Alejandra aí hoje. Jonathan também, beleza, Jonathan? Gente, faltam 5 minutos. O William está colocando para suar, beleza. É o seguinte, faltam 5 minutos aí, tá? Ou seja, basicamente aqui da aula 9, que já está disponível para vocês, já tem um tempinho no Google Sala de Aula, tá? Na semana que vem, eu vou mostrar um pouquinho desses operadores lógicos aqui, tá? E switch, que eu acho que é uma coisa que talvez, só para dar uma relembrada mesmo, tá? Então, mas assim, basicamente, tudo que a gente tem aqui, vocês já conseguem estar fazendo as atividades, certo? Tanto as atividades de fixação quanto as atividades de, fugiu, avaliativas também, certo? E aí na semana que vem a gente termina essa revisãozinha e eu vou tentar mostrar um pouquinho sobre string e math, que são duas bibliotecas, mas assim, o principal da semana que vem é que vocês entendam um pouquinho dessas bibliotecas, entender o que é uma biblioteca e tal. E eu quero muito que antes das férias a gente, pelo menos, que saia daqui com vocês sabendo criar o que é um form, como que monta a tela e tudo mais. Lógico que a hora que a gente voltar em julho, a gente vai ter que fazer uma revisãozinha, mas pelo menos para já deixar vocês curiosos quanto a isso, tá bom? Então, pessoal, estou encerrando por aqui, até para vocês terem um tempinho aí de uma aula para outra, quem tiver aula, o Marcelo para ir para o curso dele, tá? Estou gravando a aula e assim que estiver disponível eu já libero lá. E, de novo, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, tá? Toda sexta-feira, final da tarde, eu estou à disposição, mas a qualquer momento do dia, da semana, a hora que vocês acharem que precisa de tirar uma dúvida, de esclarecer alguma coisa, manda mensagem para mim, eu tento responder rapidinho. O Abraão sempre bate uma bola comigo aí, tira uma dúvida, certo? O Igor também, então assim, estou aí à disposição de vocês, tá bom? Então é isso, uma boa semana para vocês aí. De novo, peguem firme, nós estamos em uma reta final e vocês já são bastante vencedores, né, de tudo que a gente está passando aqui, tá bom? Então, se cuidem aí, espero que a gente possa se ver em breve. De novo, eu não estou marcando uma segunda aula com vocês por semana, porque eu acho que está pesada aí para vocês, tá? Mas se for necessário, a gente marca mais uma, duas, não tem problema, tá joia? Abraço para vocês, fiquem com Deus, boa semana aí. Obrigadão pela presença de todos. Até mais. Tchau, tchau.